Estamos de volta. São 16 horas mais 10 minutos. Estamos já na terceira hora do Justiça na Tarde. E nós vamos agora entrar num assunto que é comum, infelizmente, ainda não se atingiu um grau de conscientização, mas já melhorou muito, mas precisa melhorar mais. Ou seja, os apelidos que nos locais de trabalho são colocados. E quando os apelidos são pejorativos, realmente causam muitos constrangimentos. Enfim, realmente isso não pode continuar acontecendo. E foi o caso de um trabalhador que ele pesava 114 quilos, resolveu por conta própria, enfim, diminuir, portanto, aí, o seu peso. E pelo seu próprio esforço e com a ajuda médica também conseguiu perder 34 quilos. E pelo seu emagrecimento começou a sofrer bullying na própria empresa, não só entre os colegas, mas principalmente entre os seus chefes. Foi quando ele ingressou, portanto, na Justiça Trabalhista, mais precisamente no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que compreende também Goiás, e nessa, então, ele acabou tendo reconhecido pela Justiça o bullying que estava sofrendo e a empresa acabou, então, sendo condenada a indenizar aí este trabalhador. Mas nós vamos conversar no geral a respeito dessa situação do bullying em geral com o magistrado, o Dr. Rodolfo Pamplona Filho. Dr. Rodolfo, ele é coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, ele que também é magistrado do trabalho, juiz do trabalho e também doutor em Direito e conversa conosco direto de Salvador, Bahia. Né, doutor Rodolfo? Muito boa tarde e muito obrigado ao senhor também por nos atender. É um prazer, como sempre, estar aqui com vocês e ter a oportunidade de esclarecer dúvidas da cidadania em geral sobre temas trabalhistas. Muito obrigado ao senhor pela atenção, doutor Rodolfo. Ou seja, local de trabalho tem que ser, não parecer ser, mas tem que ser realmente um local de muito respeito, não só entre os colegas de trabalho, como também entre as chefias com os empregados, empregados com as chefias. Ou seja, o bullying não pode existir, né, doutor Rodolfo? Com certeza, amigo. E, na verdade, falar sobre o bullying, sobre o assédio moral, sobre situações de atentados à dignidade de trabalhadores e empregadores, é falar de um tema até bastante antigo, mas apenas com um nome novo, com uma perspectiva nova, que é uma perspectiva da tomada de consciência de que o que no passado se passava como se fosse uma brincadeira, às vezes de segurança, né? Hoje é algo que é considerado ilícito e que deve ser combatido e reprimido. Perfeitamente. Agora, de que forma esse trabalho pode ser desenvolvido, doutor Rodolfo, para que esse assunto realmente ele deixe de existir? Porque ainda hoje temos aí com uma certa frequência esse tipo de situação, ou seja, de empregado ou sofrendo algum tipo de bullying, né, por conta de apelidos. Qual é a dinâmica que é possível ser feita para que isso realmente deixe de acontecer, doutor Rodolfo? Na verdade, a melhor forma de combate a esse tipo de prática é, sem sombra de dúvida, pela educação, pela conscientização. E isso já é um fenômeno que tem se visto com frequência. Nós temos hoje observado uma preocupação no meio empresarial com o assédio moral e estabelecendo, principalmente nas grandes empresas, canais de comunicação para facilitar justamente o combate a esse tipo de prática. Note que, muitas vezes, eu preciso entender o contexto de estudo. E é uma frase da sabedoria popular: texto sem contexto vira pretexto. Às vezes, alguma coisa que é extremamente saudável, comum entre amigos, entre família, definitivamente não é num ambiente profissional. E isso é que é preciso perceber. A brincadeira só tem graça quando todo mundo acha graça.
E todo mundo, inclusive a própria pessoa, né, que de alguma forma está sendo ali, merecendo aí, portanto, aí essa atenção. Mas o senhor falou realmente num ponto importante, que eu gostaria de avançar um pouco mais com o senhor, em relação aos canais de comunicação, ou seja, através, portanto, desse setor, é possível, numa empresa, fazer gestões no sentido de levar realmente aí conhecimento, orientação às partes, para que esse tipo de situação seja evitado, doutor? Sem sombra de dúvida, isso tem sido uma preocupação e muito importante da gestão moderna. Tá? Hoje, no campo dos recursos humanos, há uma preocupação enorme em estabelecer canais seguros de comunicação para denúncias desses tipos de prática e com a devida apuração. Não se pode deixar passar em branco qualquer tipo de suspeita de assédio moral. Por quê? Porque isso repercute negativamente na empresa, não somente na própria ideia de uma eventual ação de reparação de danos, mas com outras consequências diretas. O absenteísmo decorre muitas vezes disso, porque o indivíduo não se sente mais em condições de trabalhar, né? E aí, numa eventual subscrição, numa eventual extinção do vínculo, a próprio custo do treinamento de nova mão de obra, há toda uma preocupação de uma macrovisão para entender que o assédio moral é um problema sério. Agora, existem situações, doutor Rodolfo Pamplona, em que o empregado está realmente passando por essa situação e o que é mais grave, né, vem justamente essa situação partindo dos seus superiores ali no local de trabalho, o seu coordenador, a sua chefia imediata. E quase sempre o empregado teme tomar algum tipo de providência, até mesmo reprimir ou tentar, de alguma forma, pedir para parar com aquele tipo de brincadeira. O temor é ser demitido, perder, portanto, o emprego. Enfim, como agir a pessoa que está passando por essa situação e ter realmente aí respeitado seus direitos trabalhistas? Essa é uma questão importantíssima. Por quê? Porque essa modalidade de assédio moral, chamado de assédio moral vertical descendente, aquele que é praticado pelo superior hierárquico em face do subordinado, é a mais comum e mais dramática forma de assédio. Não é a única. Quando a gente utiliza a expressão bullying, por exemplo, a gente remete muitas vezes a esse assédio moral na perspectiva do ambiente educacional, em que nós temos ali, do ponto de vista formal ou hierarquicamente, pessoas no mesmo patamar. Por isso, o assédio moral horizontal. Mas a gente também pode se falar no serviço público, às vezes, numa situação inversa, que muitas vezes as pessoas não lembram, que é o assédio moral vertical ascendente, quando o subordinado ou o subordinado literalmente detonam o seu superior, muitas vezes boicotando ou gerando algum tipo de informações equivocadas, incompletas. Mas a mais dramática é a assédio moral vertical descendente. Esse aqui, praticado pelo superior hierárquico. Por quê? Porque aquele que tem um poder formal diante do empregado pode decidir muitas vezes a continuidade ou não do seu vínculo empregatício. Não há um passo a passo, né, para dizer como combater. Mas existem, digamos aqui, algumas práticas que têm sido estimuladas. A primeira, né, principalmente em grandes empresas, o estabelecimento de canais de comunicação seguros sem nenhum tipo de vinculação aos chefes, né, para que possa haver esse tipo de apuração. A segunda, muitas vezes, é a atuação, ainda não judicial, mas pelo campo da fiscalização e na atuação pelo Ministério Público do Trabalho, para receber, inclusive, denúncias anônimas, né, para a apuração de determinadas circunstâncias. E, claro, a própria atuação via sindicatos na busca de uma construção de um ambiente harmônico, né, e moralmente saudável. Ou seja, então, como o senhor muito bem explicou, falar mal do chefe, de alguma forma, pode também gerar consequências, no caso aí, para o empregado. Vamos entender assim que ele está falando mal do chefe. Seria, da mesma forma, o chefe falar mal do empregado, doutor Rodolfo? Sim, é preciso perceber que a ideia de qualquer tipo de atentado à dignidade do ser humano
seja do superior hierárquico, seja do subordinado, ela não merece respaldo, ela deve ser combatida. É claro que, quando a prática é feita do superior em face do subordinado, ela é muito mais dramática, justamente pela coação difusa da perda, a possibilidade da perda do posto de trabalho. Mas não é a única modalidade. Literalmente, sair difamando o chefe pode constituir uma modalidade de assédio, mas aí é algo que também decorre de uma observação detalhada de quais os efeitos fáticos, né? Porque muitas vezes, deixa eu tentar trazer alguns exemplos que são mais factíveis e observáveis. No campo das relações de emprego, a gente fala muitas vezes, no serviço público, quando há uma troca de posto de comando, quando é um exercente de um cargo de confiança, um diretor de setor, um diretor de uma seção, de um departamento, e aí as pessoas achavam que o novo diretor seria alguém que já trabalhava lá e de repente traz alguém de fora para uma perspectiva para arejar, para trazer novas ideias, e muitas vezes com estabilidade, né, dizem lá, não, peraí, isso aqui não, e aí detonam o indivíduo, né, literalmente fazem atos de sabotagem. É uma perspectiva. Da mesma forma, a gente pode imaginar isso, aí mudando a questão, mas percebendo uma nova relação também de diferença funcional, mas que o ataque vem de baixo para cima, no ambiente educacional. Quantas vezes nós ouvimos falar de professores que são literalmente massacrados moralmente pelos seus alunos, né, em posturas muitas vezes de boicote, de restrição. Quem nunca ouviu falar de vamos fazer um abaixo-assinado para tirar o professor? Será que isso, muitas vezes, em vez de ser um justo pleito por uma melhor qualidade, muitas vezes não é uma antipatia, muitas vezes manipulada por uma ou outra personalidade dominante? Perfeitamente. Agora, em relação a essa questão, tanto ascendente como descendente, no caso do bullying, como é a produção de provas? Ou seja, seria somente prova testemunhal ou teria uma outra maneira de provar que a pessoa está passando por essa situação, Meritíssimo? Olha, a questão é preciso perceber que a gente fala quase como um bordão no campo do direito, que são admitidos todos os meios possíveis de prova. E aí a gente pode imaginar todas as modalidades, da prova testemunhal, né, como prova oral, mas prova pericial, prova documental, né? E é claro que essa é uma circunstância que muitas vezes acaba tendo um certo privilégio da prova testemunhal, principalmente quando a conduta é pública e notória, e isso faz mais fácil caracterizar. Mas há nesse campo, ou talvez, reflexões profundas que podem até ser trabalhadas no campo dos cursos de pós-graduação, como, por exemplo, a utilização de gravações, a gravação ambiental, a gravação de áudio, a gravação de vídeo, né? Será que ela pode ser utilizada como meio de prova? Isso a gente já vê no nosso dia a dia, nos processos de Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, na Justiça Federal. Agora, doutor Rodolfo Pamplona, de que forma o magistrado, quando ele entende que a pessoa de fato passou pelo constrangimento do bullying, de que forma ele calcula o valor da indenização, doutor Rodolfo? Essa é uma questão que, infelizmente, passa por um período de profundo questionamento sem um resultado razoável. A reforma trabalhista, a Lei 3.467, inseriu parâmetros para a quantificação de reparação por danos morais. Mas muitas vezes esses valores podem ser considerados insatisfatórios, porque quem sofreu sabe que não há preço que pague a dor ou o sofrimento, né? Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas o fato de trazer como parâmetros, e parâmetros que muitas vezes podem ser considerados baixos, como esse da reforma trabalhista, é algo que merece uma discussão mais aprofundada pelo Congresso Nacional e pela jurisprudência. O fato é que a reforma trabalhista foi feita de forma assodada, sem uma discussão ampla com a sociedade para pensar nesses parâmetros. Então, trouxe uma fórmula mágica em que o Supremo ainda não decidiu se é constitucional ou inconstitucional, mas se for, você terá limitações evidentes do valor. Enquanto ainda há espaço para discutir a constitucionalidade, tem se admitido o arbitramento pelo magistrado, segundo o seu prudente julgamento.
Já caminhando aqui para o encerramento, doutor Rodolfo, já agradecendo ao senhor, até nos permita fugir um pouquinho aqui do assunto, mas dentro do contexto, quando o senhor fala na reforma trabalhista, já é comum ouvir entre a categoria de trabalhadores que essa reforma acabou afugentando principalmente o trabalhador de buscar a justiça trabalhista diante da possibilidade, caso venha a perder a ação, ter que assumir as custas, portanto, aí do processo. Como é que o senhor pode nos ajudar a entender este ponto, meritíssimo? Bem, essa conclusão parece-me que é verdadeira. Não parece-me que é um fato. Agora é preciso explicar para o cidadão o que acontece. O indivíduo, muitas vezes, né, ele tinha uma determinada direito que estava sendo violado e pretendia expor isso em juízo, né? Acreditando muitas vezes que a parte contrária não ia negar o fato que assumia tranquilamente na relação de direito material. Mas vinha a juízo e a parte negava, quer dizer, não, o fato não aconteceu, mas o fato ocorreu, mas não aconteceu. E aí essa coisa de um império de mentira, seja de autor ou de réu, faz com que nós tenhamos sempre o cuidado de exigir a produção da prova que convença o magistrado sobre isso. Só que a prova não é tarifada, a prova é a formação do convencimento. E por isso que se justifica que muitas vezes, diante da mesma prova produzida, alguns entendam que está provado e outros não. Porque é justamente um campo da subjetividade da formação do convencimento. Muitas vezes a pessoa leva o que para ela é uma prova e o juiz A acha que é suficiente e o juiz B acha que não. O que é que acontecia? Isso acontecia no passado. Mas aí o indivíduo não tinha que pagar pelos ônus do juiz em considerar provado ou não provado, né? Agora, se o juiz não considerar provado, né, ele vai ter que pagar o equivalente a 2%, né, desse valor, se a ação for totalmente improcedente, e aí sim, o que é mais pesado, o valor de até 15% de honorários de sucumbência sobre cada um dos pedidos que não tenham sido acolhidos. Isso, no final das contas, pode gerar aí um temor nesse sentido, que empregados ganhem determinados pedidos, né? E, obviamente, os seus advogados ganhem os 15% correspondentes até 15%, 5% a 15%, também pagam pela parte contrária, mas tendo perdido algum dos outros pedidos, tenham de pagar honorários, e aí um compensar com o outro, ou seja, o indivíduo ganhar, mas não levar, porque ele ganha de um, mas está perdendo de outro, e se pediu muito mais em outro, ou o pedido que tenha sido objeto de improcedência seja de um vulto maior, pode acontecer ele ficar devendo. Entendi. Tá aí, né, doutor Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho, doutor em Direito e também coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho pelo CERS. É o CERS. O CERS. Tá ótimo, então. Doutor Rodolfo, uma boa tarde para o senhor. É sempre um prazer entrevistá-lo. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Walter, é sempre um prazer estar aqui conversando com os jornalistas tão preparados como você e está à disposição da cidadania para tirar dúvidas e questões do nosso dia a dia. Conte comigo sempre. Muito obrigado pela gentileza. Uma boa tarde para o